Então, Miguel, aqui em Tel Ezekah, quando nós entramos no parque, porque é um parque, né, como você estava explicando, é um parque arqueológico, mas também é um parque onde as crianças israelenses vêm nos passeios escolares e elas se deparam com esses versículos da história de Davi? Exatamente. Por acaso, este versículo ele está um pouco fora do contexto, mas ele é tipo para dar um fundo de pano. Está falando ali de Juízes 14, 4, onde diz assim: naquele tempo os filisteus governavam sobre Israel. Ou seja, é uma abertura para dizer quem governava na região nessa época não eram os hebreus ainda, eram os filisteus. E a cada pedra que nós vemos aqui no caminho, nós veremos uma parte da história da batalha entre Davi e Golias. Legal. Isso é algo impressionante. As crianças, desde pequenas, elas aprendem o Velho Testamento. E elas aprendem no dia a dia, caminhando, passeando, conhecendo, onde foi a história que mais é importante para eles, a história do rei Davi. E elas aprendem isso na escola. Elas aprendem na escola, já nos primeiros anos do ginásio, e eles saem para esses parques aqui desse jeito, como a gente está saindo agora, e vão aprendendo sobre a história, a cultura e a Bíblia. Vamos ver mais uma história. וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, כי אמר פלישתים פן יעשו העברים חרב וחנית. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, está escrito que naquele tempo ainda não havia ferreiro na terra de Israel, porque os filisteus disseram para que eles não construam armas. Então a gente está vendo aí já o pano de fundo da história de Davi. O maior problema de Israel era que não tinha armas suficientes. Só quem tinha arma era Jonatas e Saul. Vamos ver agora a história começando a se desenvolver. ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל, ואספו אליו. E foi grande a guerra dos filisteus todos os dias de Saul. E eis que viu Saul e chamou a todos os valentes e guerreiros e se juntaram a ele. Ou seja, já estamos vendo em 1 Samuel o preparo do exército para a batalha aqui, na região de Tel Ezekah e no vale de Elá. ויאמר אדוני אל שמואל, מלא קרנך שמן ולך, אשלח לך לאיש ישי בית הלחמי, que raíti bebanav melech. Este versículo muito interessante diz assim: e disse Deus para Samuel, vai e enche o chifre de azeite e vai para onde eu vou te enviar, para Ishai de Belém, porque eu vi ali entre os seus filhos um rei. Os filhos de Jessé, Os filhos de Jessé. Já falando de Davi, Já né? falando de Davi, que está chegando aqui daqui a pouco em Tel Ezekah para ver como é a situação dos seus irmãos. הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, ידע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו. E eis que eu vi o filho de Jessé, de Belém, conhecedor, instrumentista, herói e soldado, um homem de guerra, generoso em falar e um homem de qualidade, e o Senhor está com ele. Maravilhoso a gente poder ver aí que os versículos bíblicos vão testificando sobre o caráter de Davi também, né? Sim. E a gente está no cenário. Olha ali, os arqueólogos ali agora estão escavando, desenterrando a história do povo de Israel. Isso é maravilhoso. Outro versículo, ויאספו פלישתים אל מחניהם למלחמה ויאספו סוכו אשר ליהודה ויחנו בין סוכו לעזקה ובין עזקה. E se juntaram os filisteus com os seus acampamentos para a guerra e se juntaram entre Sucô da Judéia e estacionaram entre Sucô e Azecá. E nós estamos exatamente no lugar descrito neste versículo, Azecá. No local onde acontecia um confronto aí entre os israelitas e os filisteus nos tempos de Davi?
Exatamente, eles estavam disputando as terras, os hebreus do lado das montanhas, os filisteus do lado do litoral, e está escrito: ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה וערכו מלחמה לקראת פלישתים. E Saul e os homens de Israel se juntaram junto ao vale do Terebinto, o vale de Elá, e se prepararam para ir para a guerra diante dos filisteus. Acho que é maravilhoso a gente poder ver isso aqui.